canal O que é figura de linguagem. Pessoal, antes da gente começar a falar de figura de linguagem, antes de tudo, a gente tem que entender primeiro o que é o sentido denotativo e o sentido conotativo, tá ok? Para depois a gente falar sobre o que é figura de linguagem. Então vamos lá, o que é denotação e conotação? Denotação e conotação são as formas de significado que ocorrem dentro do signo linguístico, o qual é composto por um significante, que são as letras, né, que formam as palavras, o som que forma as palavras, e o significado, que é o conceito de ideia, né? Isso tudo é a conotação e denotação. E assim, dentro da denotação, vamos começar pela denotação. Dentro da denotação, esse conceito de ideias, ele é formado pelo que está no dicionário. É o conceito literal mesmo. Essa mulher traiu Ronan. Ele vai vir atrás dela. E quando ele vier, é aí que você... Por que eu passaria meu dedo na garganta dele? Das ideias. Então, se eu falar que aquilo é um cachorro, aquilo vai ser um cachorro. No sentido literal da palavra, do jeitinho que tá no dicionário. Tanto que denotativo começa com D, de dicionário. Tá legal? Então, sempre que a gente falar de sentido denotativo, é o sentido do dicionário. O mesmo sentido do dicionário, aquele sentido assim, objetivo. É aquilo e pronto, tá? Já a conotação já é diferente, que é o nosso sentido figurado, né? É quando a gente usa uma palavra com outro sentido, que não é o mesmo sentido do dicionário. Sente. Mas bem ou mal vestido, eu sou um homem. Em sentido figurado. Em sentido contrário? Por exemplo, se eu falar, aquele cara é um cachorro, quer dizer que eu tô me referindo à índole dele, né? De não ser uma índole muito legal. Então, quando eu falar cachorro, nesse caso, do sentido figurado, eu não vou usar com o mesmo sentido que está lá no dicionário, vou usar com outro sentido. E quando a gente fala de usar a palavra com outro sentido, com sentido figurado, a gente está falando de conotação. E é aí, dentro da conotação, que as figuras de linguagem moram. E assim, o que são as figuras de linguagem? Também chamadas de figuras de estilo. Adoro estilo. Vamos lá. São recursos estilísticos usados para dar maior ênfase na comunicação, né? Para torná-la mais bonita, mais rica, mais expressiva. E a gente usa isso em vários gêneros textuais. A gente pode usar em gêneros textuais destinado à publicidade, de repente uma propaganda. Pode usar. A gente pode usar isso no poema, a gente pode usar isso na poesia, a gente pode usar isso num conto, a gente pode usar isso em várias situações. Várias situações se aplica a figura de linguagem, né? As figuras de linguagem. Várias delas, inclusive, a gente usa no nosso cotidiano, muitas vezes sem nem saber que aquilo é uma figura de linguagem. E as figuras de linguagem, elas se subdividem em 4 grupos. Então, assim, eu pensei em dividir também meus vídeos para explicar as figuras de linguagem em 4 grupos, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, que a gente tem mais de 20 tipos de figuras de linguagens diferentes, tá? Mas vamos falar sobre esses 4 tipos. Nós temos as figuras de palavra ou semântica, que tem a ver com o sentido da palavra. A gente tem as figuras de pensamento, a gente tem as figuras de sintaxe ou construção, e a gente tem as figuras de som ou harmonia. Então, a gente divide as figuras de linguagem nesses 4 grupos, tá ok? E dentro desses 4 grupos, a gente vai começar falando das figuras de palavra ou figura semântica, que entra a metonímia, a metáfora, a catacrese, a sinestesia e a perífrase. Eu sei que parece tudo nome de doença ou de remédio, tá, gente? Mas não é. Isso é tudo figura de linguagem. E a gente vai falar uma a uma. Quando a gente fala de figura de palavra ou semântica, a gente tem a ver com sentido. Então, a gente vai falar sobre o sentido daquela palavra, né? Vai esclarecer o sentido daquela palavra dentro daquela determinada circunstância. E a gente vai começar falando sobre a metáfora. Eu acho que a figura de linguagem
mais usada, principalmente em textos literários e textos, assim, mais destinados à poesia também. Eu acho que ela é a figura de linguagem mais usada, assim, vamos falar dessa forma. Não no cotidiano, eu tô falando em aspecto literário, ok? Então, o que é a metáfora? A metáfora, ela é uma comparação, uma forma de comparar. Só que é uma forma de comparar implícita, você não vai usar elementos de comparação nela. Por exemplo, eu posso falar que fulano é minha luz. Não é que a pessoa se metamorfoseou em luz para mim. Não é isso. Eu estou comparando essa pessoa à luz, a importância da luz, né? Então, essa comparação é uma comparação implícita. Por exemplo, a música lá do... esqueci o nome do cara. Enfim, né? Do Fagner, lembrei. Que é: você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Então essa música ela é toda uma metáfora, se você reparar assim. Não liguem que eu cantei, tá, gente? Não cantei muito bem, mas a gente supera. O importante é entender. Então essa música ela é toda uma metáfora. O que acontece nela? Você repara que ela tem uma comparação. Tipo, você é luz, é raio, é estrela, é luar. Então eu tô comparando a pessoa como se ela fosse a luz, como se ela fosse a estrela, ou como se ela fosse o luar. A importância desses elementos dentro da minha vida. Só que eu não uso a palavra como. Por isso que a gente fala que ela é uma comparação implícita. Né? Que ela é uma forma de comparação que não dá tanto na cara que ela é uma comparação. É uma forma de comparar. Ou quando eu falo fulano é um cachorro. Eu estou comparando as atitudes daquela pessoa, né, desse fulano, com as atitudes de um cachorro. Só que não de uma forma legal, tá? Que a gente usa cachorro de uma forma pejorativa, que não é legal. Então, assim, é uma forma de comparação implícita. Não vai aparecer a palavra como, mas a gente está comparando. A nossa próxima figura de linguagem, né, é a comparação. Bom, o próprio nome diz, né? A gente vai comparar. Só que diferente da metáfora, dessa vez a gente vai trabalhar a comparação explícita. Você vai dar na cara que é uma comparação. Você vai usar elementos que dão na cara que é comparação. Você vai usar palavras que dão na cara que é comparação, tá? Lembra da sua mãe quando ela estiver falando da sua prima ou do seu primo? Aquilo é uma comparação. Por exemplo, por que você não é como seu primo, que passou em 5 vestibulares? Aquilo é uma comparação. Por quê? Porque eu usei a palavra como. Eu usei uma referência, eu usei uma palavra para referenciar essa comparação. Ela tá ali na cara, ela tá ali explícita. Então, toda vez que eu usar uma comparação explícita, eu vou chamar de comparação mesmo. Metonímia parece um xingo, gente, mas não é. Respeitem essa figura de linguagem. Metonímia é a figura de linguagem responsável pela transposição de significados. O que seria essa transposição? É considerar a parte pelo todo. Por exemplo, o autor pela obra, né? Então, quando a gente fala de metonímia, a gente está falando de, por exemplo, quando eu falo que eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Eu posso não querer especificar tanto assim. Então, eu posso falar apenas que eu li Machado de Assis. Então, fica o autor pela obra, em geral, entendeu? Ou seja, a parte pelo todo. Ou posso falar que eu ouvi Beatles. Não quer dizer que ouvi toda a discografia, ouvi os caras ao vivo, não é isso. Eu ouvi um determinado disco ou música dos Beatles. Só que aí eu falo que eu ouvi Beatles, então vai ser o autor pela obra. Há outras formas de metonímia também que a gente usa muito no nosso cotidiano, e esse exemplo vai, eu acho que, abrir a mente de vocês. Por exemplo, quando eu falo pelo continente, o que contém, né, pelo conteúdo. Por exemplo,
Ah, e nós celebramos tomando um copo de Coca-Cola. A gente não tomou um copo, a gente não tomou num copo feito de Coca-Cola, porque não teria como fazer isso. A gente tomou o líquido que tá dentro do copo, que era a Coca-Cola. Então, é uma parte pelo todo. Então, normalmente a gente não fala, né? Ah, tomei um copo que continha Coca-Cola dentro. Não. A gente fala que tomou Coca-Cola. Tomou um copo de Coca. Só que o copo não é formado por Coca-Cola. O líquido que tá dentro, que é a Coca-Cola. É um outro exemplo. A nossa próxima figura de linguagem tem um nome muito louco, que é catacrese. Vocês já ouviram falar uma catacrese? Se eu falar pra vocês que é o nome de doença, vocês podem acreditar, hein? Mas não é. A catacrese é uma figura de linguagem também, que consiste em apresentar uma situação que é assim. Eu não tenho uma palavra para especificar determinada coisa. E por não ter essa palavra para especificar aquela determinada coisa, eu pego uma outra palavra que tem características semelhantes para falar daquela coisa. Por exemplo, o braço da guitarra. O braço da guitarra. Isso aqui não é um braço, que nem meu braço. É o braço da guitarra. Mas por se parecer com o braço, por ser compridinho e tal, a gente chama isso de braço da guitarra, tá bom? Mas eu só chamo por esse nome porque eu não tenho outro nome para chamar isso daqui. Por isso que a gente chama de braço da guitarra, porque ele é semelhante a um braço e eu não tenho outro nome para dar. Então eu pego emprestado esse nome. Por exemplo, dente de alho, ou pé da mesa, ou braço do sofá. A gente não tem um nome para especificar aquela coisa. No que a gente vai chamar então? Aí a gente pega algo que é semelhante e chama daquilo. Por exemplo, dente de alho. Vocês já repararam como o dente de alho é parecido com o dente? É algo a se pensar. Sinestesia. Sinestesia acontece quando a gente tem uma associação de sensações diferentes dos órgãos a que diz respeito. Professora, que coisa louca isso, né? Eu falei pra vocês que as explicações elas eram mais complexas do que é de fato. Mas vocês vão ver que é mais fácil. Por exemplo, ele me deu um doce abraço. A gente não pode nem se abraçar nessa época, né? Mas tudo bem. Ele me deu um doce abraço. Quando você abraça a pessoa, na verdade é uma situação tátil. É o tato que a gente está usando. E quando a gente fala doce, a gente está remetendo ao quê? A degustação, a sensação gustativa. Então, quando a gente fala um doce abraço, a gente está usando a sinestesia, que é usando uma sensação diferente daquele sentido que a gente tem. Ou seja,